Olá, prazer enorme sempre poder entrar na sua casa com o programa Cabeça para Cima. Sabemos que você nos recebe com carinho, sabemos que você se sente edificado com os temas que nós debatemos aqui. Eu tenho recebido muitos e-mails. Duas coisas, muita gente reclamando às vezes do horário do programa que mudou e tem um pouco mais de dificuldade de assistir, mas também se colocando como edificados e agradecendo pelos temas que nós debatemos. Agora, querido, é assim, os temas que a gente debate aqui, eles são temas pedidos por você, temas de atualidade. Se você quer ver debatido aqui qualquer tema, manda para a gente, cabeçapracima@boasnovas.tv, e nós vamos buscar pessoas que possam debater e vamos responder a sua demanda, porque a gente quer ver você assim, sempre bem informado, sempre orientado e sempre de cabeça para cima. Nosso agradecimento, registro especial aqui do programa, àqueles que nos ajudam a estar no ar 24 horas por dia, nossos queridos semeadores de boas novas. Você que faz toda a diferença, você que já entendeu o tamanho do desafio da Boas Novas, você que entende que não é fácil manter uma televisão com princípios cristãos como a Boas Novas o faz. Se você quer continuar tendo a Boas Novas aí 24 horas por dia, seja um semeador. Quem já entendeu o desafio, nosso muitíssimo obrigada. Quem ainda não entendeu o desafio, fica aqui a nossa mensagem. Seja um semeador. Você pode contribuir com aquilo que Deus colocar no seu coração. Seja qual for o valor, quem vai usar esse valor, quem vai transformar, quem vai dar dimensão a esse valor, é realmente o nosso Senhor. Ele faz o que Ele quer com a quantidade que Ele tem. E o Senhor tem sido por nós. Portanto, quem será contra nós? Seja um semeador, liga 2126-300 ou entra no nosso site www.boasnovas.tv e venha fazer parte do grande exército de semeadores de Boas Novas. Cabeça para Cima de hoje vai falar com você sobre um tema que é completamente atual. Interessante que esse tema, ele pode se aplicar ao tempo em que Jesus esteve aqui na Terra, mas ele é absolutamente atual. Porque a Bíblia nos ensina tanto no Velho quanto no Novo Testamento, que o servo bom e temente a Deus, ele deve não só falar do Evangelho de Cristo, mas ele deve também agir. É isso mesmo, não basta falar, precisa agir. Além de ensinamentos gerais para todos os crentes, a Bíblia traz também ensinamentos específicos para aqueles que receberam a missão de liderar a Igreja de Cristo. Mas o que acontece quando esse líder decide se afastar das Escrituras e criar as suas próprias leis? No programa de hoje, a gente vai refletir sobre mandamentos de homens na Igreja de Cristo. Começamos com o nosso informativo e eu reencontro vocês já no nosso debate. Igrejas fundamentadas na Bíblia e onde haja reverência em nome de Deus estão se tornando cada vez mais raras nestes últimos dias. Muitos pastores esqueceram de Deus e da sã doutrina e levam suas igrejas aos falsos mandamentos e a uma grande contemporização. A Bíblia diz claramente que haverá uma grande apostasia nos últimos dias. Não haverá um grande reavivamento, como alguns líderes estão anunciando. Pelo contrário, vai haver rejeição e o afastamento da sã doutrina bíblica. Jesus Cristo, na sua peregrinação terrena, devido à sua postura e missão, defendia valores e conceitos que iam contra aos dos escribas e fariseus, defensores de uma forma extremamente rígida e inflexível. Por isso, os chamou de hipócritas. Essa expressão evidenciava o quanto estavam distantes da essência da sua própria religiosidade, no caso, o judaísmo. É isso aí. No programa de hoje nós vamos falar sobre mandamentos de homens na igreja. Muitas igrejas, na verdade, muitas igrejas evangélicas têm surgido em nosso país. Mas será que todas essas igrejas, elas têm seguido, de fato, aquilo que dizem as Escrituras?
Temos visto muitas igrejas, inclusive, seguindo livros, comentários de livros da Bíblia e se distanciando da verdadeira palavra de Deus. É sobre isso que a gente quer refletir no dia de hoje. Recebo aqui no estúdio o pastor Fábio Castro, ele que é pastor da Igreja Presbiteriana do Pechincha, aqui no Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada, pastor, por estar aqui com a gente. Eu é que agradeço mais um convite, mais uma oportunidade de poder estar aqui, dividindo um pouquinho dessas reflexões que têm edificado tanto a vida das pessoas. Amém. Hoje também falando aí sobre um tema desafiador, né? Verdade. Desafiador. Também conosco, Paulo César Pereira, ele que é pastor, psicólogo e é escritor também. Muito obrigada, pastor, por estar aqui com a gente. Celeste, mais uma vez uma honra muito grande e discutindo um tema, como até falei um pouquinho agora, a princípio é um prazer, né, estar aqui com certeza, mas um pouco triste por poder ter que precisarmos debater um tema como esse que o ideal seria que ele não acontecesse em nossas igrejas. Né? Mas é uma realidade que não dá para a gente fugir dela. É verdade. E a gente aqui cumprindo o nosso papel de poder debater, sinalizar, provocar reflexões para que as pessoas possam ter discernimento de entender, né, quando que a gente está numa igreja que cuida dos mandamentos de Cristo ou que segue mandamentos de homens, né, pastor? Isso é importante da gente fazer. E completa o nosso time de hoje o José César de Almeida, ele que é pastor da PIB de Vila Aliança, também aqui no Rio de Janeiro, em Bangu, né, pastor? Exato. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço essa oportunidade e espero contribuir, né, nesse debate que é bem atual, né, e que nós precisamos falar exatamente as verdades que muitos não querem ouvir. É verdade, é isso mesmo. Queridos, eu quero já assim, pedir desculpas para vocês, eu estou com a garganta um pouquinho ruim, acho que já deu para notar, né? Então vou estar aqui, mas dá para a gente fazer o programa e a minha opção é poder estar aqui com vocês hoje, apesar da garganta, tá bom? Então, queridos, quando é, na opinião de vocês, que a gente, ou como é que a gente deve entender essa frase, mandamento de homens na igreja? O que significa isso, de fato? Eu penso que nós vivemos esta realidade como herança desde o Antigo Testamento, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Antigo Testamento, que é a Tanakh judaica, né? A Torá, os escritos e os profetas, a gente vai encontrar ali um conjunto, segundo o próprio judaísmo estabelece, de 613 mandamentos bíblicos, né? Só que a gente tem a tradição que vai desdobrar esses mandamentos em tantas outras observações que compõem livros e livros maiores do que a própria Bíblia. O Talmud, por exemplo, né, que é a Halaká do judaísmo. Quando o cristianismo ele começa a ganhar o mundo, o maior desafio da igreja cristã naquele momento foi lidar contra os judaizantes, como Paulo os chamava, que eram aqueles que queriam trazer para a experiência cristã aquela observação de todos aqueles preceitos e daquelas tradições que o próprio Cristo havia tantas vezes se insurgido contra elas por entenderem que elas, por mais que tenham sido importantes durante um tempo na construção social da caminhada daquele povo, num determinado momento elas perderam a sua própria essência. E Jesus ele tentava mostrar às pessoas que cada mandamento da Sagrada Escritura ele tem uma motivação que tem a ver com a defesa da vida, da felicidade, da realização plena do homem na sua relação consigo mesmo, com Deus e com o mundo ao seu redor. Quando este mandamento começa a se impor como um dogma para ser observado do ponto de vista de alcançar metas pessoais e objetivos de uma excelência religiosa que não tem como finalidade a preservação da vida, Jesus vai dizer, não, peraí, estamos transformando um sábado que foi feito para o homem ser feliz nele, num instrumento de opressão contra a própria vida do homem. E de modo que, então, Jesus vai dizer, a lei ela é boa, desde que a gente entenda
que o objetivo dela é abençoar a vida. E quando isso se transforma num mecanismo de opressão, de domínio e de controle, então nós começamos a viver aquilo que não é o Evangelho de Jesus, não é boa notícia. E aí a gente perde a graça. Eu tenho uma frase que eu gosto de repetir: o Evangelho perdeu a graça. Não porque perdeu o seu humor, mas porque perdeu o conceito da gratuidade de um relacionamento do homem com Deus, numa liberdade que lhe faz ter paz com Deus. Perfeito. E antes só de passar para o senhor, pastor, a palavra, eu queria acrescentar uma palavrinha naquilo que foi dito pelo pastor Fábio, né? Porque eu entendo que é exatamente isso, né? O Evangelho de Cristo, ele é feito, tudo que o Senhor nos coloca é visando a felicidade do homem. Desde a criação do mundo, ele sempre visou a felicidade do homem. Mas o essencial nessa vida humana o homem será feliz na medida em que ele obedecer a Deus. Quando Sim. ele se distancia da obediência a Deus, a sua felicidade, ela está comprometida. Ela pode ser passageira, ela pode ser momentânea, mas ela vai esbarrar na verdadeira felicidade, né? Portanto, o grande objetivo de ser feliz, sim, mas em obediência a Deus, né? Ok, então trabalhando esses mandamentos de homens na Igreja de Cristo, né? Tem um texto de Marcos, capítulo 7, de 6 a 9, em que Jesus, como ele era muito enfático, ele diz o seguinte: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócrita. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão ensinam doutrinas e preceitos que são mandamentos de homens, negligenciando os mandamentos de Deus. Guardais e retendes a própria tradição dos homens. Então, Jesus falando uma coisa que lá em Isaías já tinha profetizado. E ela cada vez mais, como você falou muito bem na própria apresentação, ela está atualizada e cada momento isso vai acontecendo. E é extremamente antigo. Tem um analista transacional chamado Roberto Mena Barreto, que ele faz uma análise que o povo hebreu, por exemplo, né, quando estava lá com Moisés, eles não seguiam o Deus. Embora soubesse, acreditasse que era o único, alguns, né? Quer dizer, acreditavam na existência de vários, mas seguiam a Moisés. Quando Moisés sobe na montanha, o povo fica sem uma liderança. O povo se sente deixado de lado. E o povo, então, pelas suas próprias condições, cria um Deus, né? Aí tem aquela questão de há uma necessidade. Todos nós precisamos de alguém que seja superior para atender essa nossa necessidade de pertencimento. E uma faminta, até o amargo lhe parece doce. Então, quando tem uma necessidade dessa liderança de alguém um pouco mais forte, que seja essa pessoa, que é esse representante, e não se encontra isso daí, aí é uma carência, a pessoa vai e procura fazer um próprio Deus, né? Ou estabelece um substituto. Entendeu? Bom, sobre esse tema, eu gosto de lembrar uma frase que é muito dita com relação à música popular. Diz que quando você faz uma releitura de um clássico, você pega o que é bom e faz uma coisa muito ruim. Porque quando você vê uma releitura de uma música clássica e que vão dar uma nova versão, geralmente não é bom. Então a gente pega os ensinamentos bíblicos dados por alguém que não vai existir outro igual, que foi Jesus Cristo, e nós pegamos homens fazendo releituras da Bíblia, releituras de ensinamentos que foram emanados do próprio Jesus Cristo. E nessas releituras que eles fazem, eles estão começando a fazer um culto à personalidade. Então esses homens, eles estão fazendo doutrinas que fortaleçam as suas imagens perante o público-alvo deles, e assim uma forma de se perpetuarem no poder, na direção desses grupos religiosos. Então, ao meu ver, é uma releitura pobre, de um evangelho pobre, de uma igreja pobre. Uma releitura, ela sempre implica numa outra visão, né? Quando a gente faz uma releitura, isso aí, você dá um outro olhar e pode ser que você acrescente a sua opinião pessoal, a sua visão pessoal, o seu entendimento pessoal. E a Bíblia não é para ser entendida sobre aspectos pessoais, ela é para ser entendida sobre
aquilo que é o ensinamento de Deus, é o direcionamento de Deus. Exatamente. E não para ser interpretada efetivamente, né? A gente já vai para o nosso primeiro intervalo e eu quero voltar no retorno falando um pouquinho sobre essa questão. É meio forte, né? Quando a gente imagina que o próprio Jesus Cristo falou hipócritas, né? Chamou a liderança, ou liderança mesmo, né? No seu tempo, de hipócritas. E a outra questão, o senhor já abordou um pouquinho isso, porque hoje é muito forte essa questão de muitos crentes que eles só querem estar na igreja daquele pastor, só querem ouvir a palavra daquele pastor. Tudo que qualquer outro pastor disser, não importa. Tudo que outra pessoa falar, não importa, porque eles só têm o olhar para aquele pastor. Será que isso é mandamento de homem ou é mandamento de Deus? Mas crescem os mandamentos de homens assim. É isso aí. Intervalo. Oculta a pessoa. Cabeça pra cima.